Uma amizade com Deus. Áudio 32, capítulo 19, página 329. No final da trilogia Conversando com Deus, você insistiu nestes mesmos 3 pontos. Sim, e se você entender o segundo ponto, há bastante, isso lhe dará, se quiser, uma grande pista sobre como aplicar o primeiro ponto. Somos todos um. O que significa há bastante? Exatamente isso. Há bastante. Há bastante de tudo que você acha que precisa para ser feliz. Há bastante tempo, há bastante dinheiro, há bastante alimento, há bastante amor. Tudo que se tem de fazer é partilhar. Eu lhes dei em abundância. Há bastante para todos vocês. Quando viverem essa verdade, quando integrarem a sua realidade, não haverá nada que não queiram partilhar, nada que pretendam acumular, muito menos amor, alimento ou dinheiro. Isso significa que não devemos juntar riqueza? Há uma diferença entre escolher ter alguma coisa e escolher acumular coisas. Na realidade, só quando você se convencer de que é verdade que há bastante, poderá ter facilmente qualquer uma das boas coisas que você mesmo escolheria. É verdade! Só quando finalmente entendi que há bastante para todos, foi que me permiti acreditar que há bastante para mim. Ainda assim, tive de me basear na fé, porque não parece haver bastante para todos. Não julgue pelas aparências. A razão pela qual não parece que há bastante para todos é que muitas pessoas que têm mais do que o bastante partilham apenas a menor parte do que têm com os que possuem menos. Uma percentagem mínima da humanidade detém uma porção maciça da riqueza do mundo e usa uma porção colossal dos recursos do mundo. Esses bens são fantasticamente desproporcionais. E a desproporção está aumentando todos os dias em vez de diminuir. Posso até ouvir algumas pessoas dizendo impacientemente: "Você já disse isso antes." E elas estariam certas, é claro, porque, como sempre, esse diálogo é circular, movendo-se em espiral. Mas se estão impacientes, pode ser porque não querem ouvir o que está sendo repetido aqui várias vezes. Alguma coisa que não querem ver está sendo mostrada. Estamos ousando nos aproximar daquela área que vocês chamam de espiritualidade social e muita gente não quer chegar lá, porque isso os força a encarar coisas que não querem encarar. Mas você acabou de descobrir o ponto que eu considero o mais importante. Só você pode decidir como aplicar a verdade da unidade. Toda a pregação e todas as lições do mundo não conseguirão mudar nada. Só quando houver uma mudança no coração humano, haverá uma mudança na condição humana. E o que pode provocar essa mudança? A questão não é o que, a questão é quem. E a resposta é você. Você pode, agora. Eu? Agora? Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Uma antiga pergunta da sabedoria literária judaica. Sim, eu venho fazendo essa pergunta há muito tempo. Qual a sua resposta? Está bem, minha resposta é eu, agora, da sua boca para os meus ouvidos. Lembre-se, meu filho, um dos 7 passos para estabelecer uma amizade com Deus é ajudar Deus. Você acabou de decidir fazer isso, muito bem. É exatamente isso que a sua atitude vai gerar. É bom para você. Quando você concordar em divulgar a palavra, em levar a mensagem que pode mudar o coração humano, você estará desempenhando um papel importante para mudar a condição humana. É por isso que toda espiritualidade é, em última instância, política. Mas eu posso discutir um pouco esse ponto com você? Eu pensei que você tivesse dito que não há nada que tenhamos de fazer. Eu disse exatamente isso, e não há mesmo. De que estamos falando então? O que eu estou fazendo não é levar a mensagem? Não, isso é algo que você está sendo. Você não pode fazer a mensagem, você apenas pode ser a mensagem.
pois você não é um fazer humano, mas um ser humano. Você leva a mensagem como parte de você, não com você. Você é a mensagem, é a sua espiritualidade em ação. Você não sente isso? Sua mensagem é sua vida vivida. Você divulga a palavra que você é. Não está escrito, e o Verbo se fez carne. Sim, mas era isso que queria dizer? Sim. Como posso saber? Quero dizer, com certeza. Você tem a minha palavra. Você tem minha palavra em você. Você é, em sentido totalmente literal, a palavra de Deus feita carne. Diga então uma só palavra e sua alma será salva. Diga a palavra, viva a palavra, seja a palavra. Numa palavra, seja Deus. Vamos chegar a esse ponto de se supor que eu seja você? Não se supõe que você seja, você é. Não estou lhe pedindo que faça nada, eu estou lhe dizendo quem você realmente é. Você já é o que procura ser, não há nada que você tenha de fazer. E este é o terceiro ponto da Trindade da Santa Sabedoria. Mas se eu tentar agir como Deus, vão pensar que eu estou louco. Vão pensar que está louco se for totalmente alegre, totalmente amoroso, totalmente receptivo, totalmente bendizente e totalmente grato? Não, eu quero dizer, se eu sair por aí tentando agir como Deus. Mas é assim que Deus age. O que você quer dizer é que as pessoas vão pensar que você está louco se sair por aí agindo da maneira como você pensa que Deus age, ou seja, todo-poderoso, controlador, exigente, vingativo, punitivo. Mas foi você que falou na sua vingança. Não, você falou. Eu nunca disse isso. Então, uma pessoa age como Deus, adotando as 5 atitudes de Deus? Não o Deus que imaginamos em nossos pesadelos, mas Deus como é realmente? É isso? Sim. E lembre-se, não se trata de fazer, mas de ser. Essas atitudes são o que você está sendo. E à medida que você faz essas declarações de ser conscientemente, em vez de inconscientemente, você começa a viver de acordo com suas intenções. Começa a viver deliberadamente. Lembre-se que eu lhe sugeri para viver deliberadamente, harmoniosamente e bondosamente. E expliquei o que significa fazer isso. Você precisa de mais exemplos? Não, acho que entendi quando refletimos a respeito disso antes. Ótimo, eu vou lhe contar um segredo agora. Adote a terceira atitude e as 2 primeiras virão automaticamente. Decida viver bondosamente. Decida que a sua vida e seu trabalho irão beneficiar os outros e você se descobrirá vivendo deliberadamente e harmoniosamente. Isso será verdadeiro porque viver bondosamente fará com que você viva segundo suas intenções, fazendo as coisas deliberadamente e conscientemente, em vez de inconscientemente, e tornará a sua vida harmoniosa, porque aquilo que beneficia os outros não pode estar em desarmonia com eles. Vou lhe fornecer em seguida 3 instrumentos através dos quais poderá ter certeza de que sua vida será vivida bondosamente. Eles constituem os conceitos essenciais da vida holística: consciência, honestidade, responsabilidade. Você está me dando bastante munição, bastante material. Quanto tempo mais vai durar esse ensinamento? Toda a sua vida, meu amigo. Toda a sua vida. Não vai terminar nunca, não é? Jamais haverá um tempo em que eu possa dizer entendi e dar por encerrado. Talvez haja um tempo em que você possa dizer entendi. Mas quando esse tempo chegar, você vai notar que há mais para entender. Isso porque, quanto mais você vê que há mais para ver. E assim, você nunca encerrará o processo de crescer e entender. Não se pode crescer demais, não se pode crescer depressa demais ou além da conta. Não é possível. Não se pode parar de crescer. Não existe limite para o crescimento.
E você não precisa se preocupar em aprender enquanto for bom, porque sempre será bom. Tudo que você aprender desses ensinamentos sobre a vida será bom para você. E no entanto, você disse que não tenho nada para aprender. A verdadeira aprendizagem não é um processo pelo qual se aprende, mas que leva você a lembrar. Não há nada aqui que seja novo para você. Sua alma não se surpreende diante de coisa alguma. O verdadeiro ensinamento não é jamais um processo de introdução de conhecimentos, mas de extração de conhecimentos. O verdadeiro mestre sabe que não tem mais conhecimento do que o aluno, apenas mais memória. Você disse que queria saber como aplicar, no mundo real, na vida cotidiana, como verdade prática e funcional, tudo o que houve de valor em nossos diálogos. Estou sugerindo maneiras pelas quais você pode realizar isso. Eu o estou ajudando a conseguir o que quer. É isso que significa ter uma amizade com Deus. Obrigado. Fale alguma coisa sobre os conceitos essenciais. A consciência é um estado de ser em que se pode escolher viver. Significa estar alerta ao momento. Trata-se de ser um observador atento do que é e por que é. Do que está acontecendo e por quê. Do que pode fazer com que não aconteça e por quê. De todas as possíveis e mais prováveis consequências de qualquer escolha ou ato e o que os torna possíveis e prováveis. Viver com consciência não é fingir que não sabe. Lembre-se que eu lhe disse que parece haver aqueles que sabem, mas fingem que não sabem. A consciência implica estar consciente, e estar consciente de que se está consciente. Implica estar consciente de que você está consciente de que está consciente e implica estar consciente de que você está consciente de que está consciente de que está consciente. Há muitos níveis de consciência. A consciência implica estar consciente do nível de consciência de que está consciente. E implica estar consciente de que não há nível de consciência de que você não possa estar consciente se estiver consciente. Quando se vive a vida com consciência, não se faz mais nada inconscientemente. Você não consegue porque está consciente de que está fazendo algo inconscientemente. E isso, naturalmente, significa que você está agindo conscientemente. Não é difícil viver com consciência quando se está consciente de que não é difícil. A consciência alimenta a si mesma. Quando você não tem consciência da consciência, não pode saber como ela é. Você nem mesmo sabe que não sabe. Você esqueceu. Na verdade, você sabe, mas esqueceu que sabe. E assim, pode de fato não saber. É por isso que a lembrança é tão importante. Foi isso que eu vim trazer aqui. Estou aqui para ajudá-los a lembrar. Para isso servem os amigos. É isso que você faz também na vida do outro, na vida de todos os outros. Você está aqui para ajudar os outros a se lembrar. Talvez tenha se esquecido disso. Quando o fazem lembrar, você é trazido de volta à consciência. De volta à consciência, você se torna consciente de que está consciente. A consciência implica perceber o momento, implica parar, olhar, ouvir, sentir, experimentar totalmente o que está acontecendo. É uma meditação. A consciência transforma tudo em meditação. Lavar pratos, fazer amor, cortar a grama, dizer uma palavra a alguém, tudo se transforma em meditação. O que eu estou fazendo? Como estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? O que estou sendo enquanto faço isso? Por que estou fazendo isso enquanto faço isso? O que estou experimentando nesse momento? Como estou experimentando isso? Por que estou experimentando isso da maneira que estou experimentando?
O que estou sendo enquanto experimento isso? Por que eu estou sendo isso enquanto experimento isso? O que tem qualquer uma dessas coisas a ver com o que eu estou experimentando? O que qualquer uma dessas coisas tem a ver com o que outras pessoas estão experimentando de mim? A consciência está se elevando ao nível do observador não observado. Você observa a si mesmo. Depois, se observa se observando. E em seguida, se observa se observando observar-se. Finalmente, não há ninguém observando você se observar. Você se transformou no observador não observado. Isso é a consciência total. É fácil. Não é tão difícil ou tão complicado quanto parece. Trata-se de parar, olhar, ouvir, sentir. Trata-se de saber e de saber que você sabe. Trata-se de acabar com a impostura. Agora estamos chegando ao que interessa. Você está se voltando para si mesmo. O que você fazia antes de se voltar para si mesmo era o que se podia chamar de impostura. Formidável! Eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Claro que tinha. Foi isso que Buda ensinou. Foi isso que Krishna ensinou. Foi isso que Jesus ensinou. Isso é o que qualquer mestre que tenha vivido em qualquer época ou que esteja vivo hoje ensinou. Não há nada de novo, nada que possa surpreender sua alma. Quando você deixa de lado a impostura, você se torna totalmente honesto. A honestidade é o segundo instrumento. A honestidade implica dizer primeiramente a você mesmo, depois aos outros, aquilo de que você está consciente. Ser honesto significa lutar por alguma coisa. Não ficar esperando sentado pelas coisas, mas lutar por elas. Talvez você tenha percebido que não se pode lutar por nada enquanto não se parar de mentir a respeito de tudo. É por isso que se diz que, quando alguém é totalmente honesto, sempre luta de pé. No segundo livro de Conversando com Deus, são relacionados os 5 níveis de confissão da verdade e explica-se como esses 5 níveis podem levar a uma vida de visibilidade total ou aquilo que também é chamado de transparência. Essas duas palavras se justapõem. Ser totalmente visível é ser completamente transparente. Ou seja, as pessoas podem ver através de você. Não existem intenções ocultas. Quanto mais visível você se torna, mais transparente você é. Use a ferramenta da honestidade com coerência e observe a mudança que ocorrerá em sua vida. Use-a em seus relacionamentos. Use-a nas relações de negócios. Use-a na política. Use-a na escola. Use-a em todos os lugares o tempo todo. Tenha consciência do que fez e seja honesto em relação a seus atos. Seja honesto no que diz respeito às consequências que sabe muito bem ter provocado. Decida assumir a responsabilidade por elas. Essa é a terceira ferramenta. É um sinal de grande maturidade, de grande crescimento espiritual. No entanto, ninguém vai querer fazer isso enquanto a sociedade equiparar responsabilidade a castigo. Frequentemente, no passado, assumir a responsabilidade significou cometer um pecado. Mas responsabilidade não quer dizer culpa. Pelo contrário, significa uma vontade de fazer todo o possível para que as consequências que você provocou sejam as melhores possíveis e fazer o que for necessário para reparar o que puder ser reparado, caso os outros decidam experimentar essas consequências de uma forma negativa. Algumas pessoas escolheram trilhar um caminho que diz: cada pessoa é responsável pelas consequências que sofre, já que estamos criando nossa própria realidade. Por isso, eu não sou responsável pelo que acontece a você, mesmo que tenha sido a causa. Isso é o que eu chamo um desvio da nova era.
É uma tentativa de torcer a lógica do movimento do novo pensamento, que proclama que todo ser humano é um criador. No entanto, eu lhe digo, cada um de vocês é responsável pelo outro. Você é, na realidade, o guardião do seu irmão. E quando vocês entenderem isso, toda miséria, toda tristeza, toda a dor da experiência humana irão desaparecer. Vocês constituirão, então, uma nova sociedade, com base no novo Evangelho. Somos todos um, e apoiados nos conceitos essenciais: consciência, honestidade, responsabilidade. Não haverá outras leis, outras regras ou regulamentos. Não haverá legislação, nem necessidade de legislação, pois vocês terão aprendido, finalmente, que não se pode legislar a moralidade. Suas escolas ensinarão esses conceitos essenciais. Todo o currículo será organizado em torno deles. Matérias como leitura, redação e matemática serão ensinadas através deles. A economia mundial refletirá esses conceitos essenciais. Toda a infraestrutura será construída em torno deles. Atividades como comprar, negociar e vender serão guiadas por eles. Os governos apoiarão esses conceitos essenciais. Toda a burocracia será organizada com base neles. Departamentos como serviços públicos, justiça, administração e distribuição de recursos serão administrados de acordo com eles. Suas religiões darão apoio aos conceitos essenciais. Todo o sistema de crença espiritual será desenvolvido em redor deles. Experiências como o amor incondicional, participação ilimitada e cura física e emocional serão possíveis por causa deles. Vocês terão entendido, finalmente, que é impossível evitar a responsabilidade pela experiência do outro, pois não há o outro. Há apenas você, expressando-se numa multiplicidade de formas. Tudo mudará em consequência disso. A mudança será tão impressionante, tão penetrante e tão completa que o mundo, tal como você o sente agora, parecerá um pesadelo finalmente encerrado. E de fato, você terá verdadeiramente acordado. O tempo do despertar está prestes a acontecer. O momento da sua renovação, da sua recriação está próximo. Você está a ponto de se recriar uma vez mais, na próxima versão mais ampla da melhor visão que jamais teve sobre quem você é. Essa é a agenda da sociedade mundial no novo milênio. Vocês mesmos fixaram essa agenda, vocês a invocaram, vocês já a puseram em movimento. Seres humanos em todos os lugares estão agindo de acordo com ela, estão juntando as mãos nessa recriação. O Oriente se encontra com o Ocidente. Brancos abraçam pessoas de cor, religiões se fundem, governos se adaptam, economias se expandem. Em todas as áreas, as pessoas estão se aproximando de uma percepção global, adotando uma perspectiva global, criando um sistema global. Haverá o caos antes da mudança. Isso é natural, antes de qualquer mudança dessa proporção. Pois vocês não estão simplesmente mudando a sua maneira de fazer as coisas, vocês estão modificando toda a ideia de quem vocês são, como pessoa, como grupo de nações, como espécie. Por isso haverá caos, provocado em grande medida por aqueles que não querem a mudança, que não podem aceitar o fim do melhor e o novo Evangelho da unidade. Haverá também aqueles que simplesmente têm medo de que essa mudança provoque uma perda de controle sobre a própria vida, uma submissão da identidade pessoal e nacional. Nenhuma dessas consequências ocorrerá. A mudança não significará o desaparecimento das distinções étnicas, nacionais ou culturais. Não significará o desrespeito às tradições, o repúdio à herança ou a destruição de famílias, tribos ou comunidades.
Pelo contrário, a mudança provocará o fortalecimento desses laços à medida que vocês entenderem que podem experimentá-los sem ter de fazer isso às custas dos outros. A mudança não significará o fim daquilo que o faz diferente, mas apenas o fim daquilo que o faz dividido. Diferenças e divisões não são a mesma coisa. As diferenças confirmam e tornam possível sua experiência de quem você é. As divisões confundem e impossibilitam essa experiência. Sem a diferença entre o aqui e lá, em cima e embaixo, rápido e lento, quente e frio, nenhuma dessas coisas poderia ser experimentada. No entanto, não há divisão entre aqui e lá, em cima e embaixo, rápido e lento, quente e frio. Existem meramente versões diferentes da mesma coisa. Assim como não há divisões entre negro e branco, macho e fêmea, cristão e muçulmano, existem simplesmente versões diferentes da mesma coisa. Quando virem isso, vocês também terão mudado. Terão se tornado parte da nova sociedade, na qual a diversidade será respeitada, mas não a divisão. Não é preciso que você desapareça como indivíduo para experimentar a unidade. Este é o grande medo, naturalmente. O grande medo é que a unidade venha a significar ser a mesma coisa e que aquilo que o separa do todo desapareça, fazendo você desaparecer. É por isso que a luta contra a unidade é uma luta pela sobrevivência. A unidade, no entanto, não porá fim à sua sobrevivência como expressão individual do todo. Pelo contrário, ela permitirá que isso ocorra. Nesse momento, vocês estão se matando em nome do amor por vocês mesmos e pelas suas crenças, e em nome do ódio ao outro e às suas crenças. Vocês se convenceram de que, para sobreviver como pessoa, raça, religião ou nação individualizada, é preciso que ninguém mais sobreviva. Esse é o seu mito, que vocês denominam de sobrevivência do mais forte. Vivendo o novo evangelho da unidade, vocês não precisarão lutar pela sobrevivência, mas a garantirão não lutando por ela. Essa solução simples, da qual vocês fugiram por tanto tempo, mudará tudo. Vocês deixarão de lutar pela sobrevivência no dia que entenderem que não é possível deixar de sobreviver. Vocês pararão de matar uns aos outros no dia que entenderem que não há outro. A vida é eterna e existe apenas um de nós. Essas duas verdades tornam virtualmente sem sentido tudo o que vocês fizeram até hoje. Quando forem entendidas, elas transformarão suas vidas, fazendo delas uma gloriosa expressão da versão mais ampla da melhor visão que jamais tiveram sobre quem vocês são. A vida é eterna e há apenas um de nós. Essas duas verdades resumem tudo e mudam tudo. A vida é eterna e há apenas um de nós. Tudo que vocês necessitam saber está nessas duas verdades.